RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Novo Plano Safra 2022. Nossa conexão transforma. Boa noite. O atestado de óbito de uma mulher que caiu de uma maca em uma UPA em Porto Alegre confirma que a morte aconteceu por fratura no crânio e hemorragia. Vera Regina Guedes, que tinha 67 anos, estava há 3 dias em coma. Mesmo proibidos de atuar por lei, flanelinhas ocupam ruas e locais movimentados de Porto Alegre exigindo dinheiro dos motoristas. Tempo livre, patrão. Pacientes com sintomas de gripe lotam algumas unidades de pronto atendimento na capital. Boa parte tem Covid. Eu já fiz o teste. O que é que deu? Positivo. Positivo para? Para Covid. Milhares de postos de trabalho estão abertos no estado, mas muitas pessoas não conseguem a vaga porque não dominam a língua portuguesa. A partir de agora, no RBS Notícias. O filho da idosa que morreu depois de cair de uma maca durante a realização de um exame numa UPA da capital registrou boletim de ocorrência na polícia. Uma sindicância foi aberta pela empresa que administra a unidade. O corpo de Vera Regina Guedes foi enterrado esta tarde. Uma cerimônia religiosa católica e outra de matriz africana marcaram a despedida no cemitério Jardim da Paz. Vera Regina era mãe de 5 filhos e cheia de amigos. Uma pessoa que gostava de música, gostava de carnaval, que gostava de estar com seus amigos, com seus irmãos, com seus filhos, né? A Vera era sinônimo de alegria o tempo todo. Mas além das boas lembranças, também ficam a saudade e a inconformação com a causa da morte. Porque a gente conseguiu vencer Covid, vencer tudo que é pandemia nos últimos anos para fazer ela permanecer bem. Principalmente a gente sabe que pessoa idosa, assim, com essa questão de queda, né, é bem complicado. Então, é muito difícil saber que a gente foi procurar por uma ajuda, né, médica e a minha mãe saiu dessa maneira. O enterro foi no fim da manhã. Vera Regina Guedes, de 67 anos, estava em casa no domingo quando passou mal e foi levada pela ambulância do SAMU até o pronto atendimento da Bom Jesus. De acordo com familiares da idosa, ela caiu da maca durante um exame de raio-x. Eles estranharam que após esse exame, o rosto de Vera estava roxo e começou a inchar. Ela chegou a ser transferida para o HPS e uma tomografia identificou fratura no crânio e no rosto. Ela ficou 4 dias em coma, mas não resistiu. Vera Regina foi transferida da UPA para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre 3 horas após cair da maca. Segundo os familiares, isso só aconteceu depois que o filho, que estava acompanhando ela, chamou a polícia. Leandro fez o registro de ocorrência sobre a morte da mãe esta tarde na Polícia Civil. Ele apresentou a certidão de óbito. No documento, já consta como causa da morte hemorragia e edema encefálico, traumatismo craniano encefálico, uma morte violenta. Não só do enfermeiro que derrubou a minha mãe, mas eu queria saber daquelas pessoas que são pagas, que são treinadas para salvar a vida, por que fizeram o processo inverso com a minha mãe? Por que é que a minha mãe teve essa condição? Por que foi feito dessa maneira? É isso que eles fazem para a sociedade, é isso que a gente paga os impostos, é para isso que a gente trabalha tanto para chegar quando precisa de uma condição de saúde, é tratado dessa maneira. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre diz que vai aguardar pelos depoimentos dos funcionários envolvidos no caso para depois se manifestar. Em nota, informou que a paciente, durante o exame, apresentou agitação e acabou caindo da cama. Destacou ainda que a paciente estava o tempo todo acompanhada por funcionários e foi atendida imediatamente após o acidente. A secretaria informou ainda que os funcionários estão sendo ouvidos pela empresa responsável pela administração do pronto atendimento, que é terceirizado. Ela era uma pessoa muito bem cuidada por todos nós, muito amada, né? Então, interromper a vida dela dessa maneira para nós foi um absurdo, assim. Um homem foi morto a tiros hoje no prédio onde morava, no centro de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.
Os assassinos estavam com roupas parecidas com as usadas por forças de segurança. A câmera de vigilância mostra o momento em que uma pessoa usa um cartão magnético que foi roubado para entrar no condomínio. Logo em seguida, outras 3 pessoas passam, todas armadas. No local do crime, a polícia encontrou cápsulas de pistola e fuzil. A vítima era acusada de tráfico, roubo, formação de quadrilha e homicídio. A Justiça Gaúcha investe em ações para combater a violência contra a mulher. Só no primeiro semestre deste ano, o estado registrou 55 feminicídios. Final da tarde de sexta-feira em Santa Cruz do Sul. O homem se aproxima da mulher que caminha pela calçada e atira 2 vezes contra ela. Raide Jussara Pribe, de 63 anos, ainda sai caminhando em busca de ajuda, mas não resiste e morre horas depois. O autor dos disparos foi o ex-companheiro, Servo Tomé da Rosa. Desde o término do relacionamento, que foi depois do Natal, ele começou sempre com tons de ameaça, que se eles não terminassem como amigos, isso se tornaria uma tragédia. Então, ela sempre vinha sendo ameaçada desde lá do fim. Ele não aceitou esse término. Uma semana antes do crime, Jussara procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva. O ex-companheiro está preso. Perto dali, Candelária registrou a 2ª mulher assassinada em 3 meses. Denise Bairros, de 43 anos, foi morta pelo companheiro Pércio Bairros, que depois cometeu suicídio. Os 2 viviam juntos há 20 anos, tinham 3 filhos e nenhum registro de violência doméstica. No primeiro semestre desse ano, 55 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul. É 12% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em junho, foram 10 feminicídios. Só uma delas tinha medida protetiva. A violência doméstica, ela funciona através de um ciclo, e esse ciclo ele vai aumentando, e cada volta que dá, começa com uma lua de mel, onde tudo é muito romântico, passa por um aumento de tensão até uma explosão da violência, e logo em seguida já volta para uma fase de lua de mel, o que explica muito a permanência de muitas mulheres. Advogada especializada em defesa dos direitos das mulheres, Gabriela aponta ainda outro fator. O agressor só é preso quando descumpre a medida protetiva. As penas, elas são muito baixas. Então, muito embora o agressor não possa, pela lei, prestar serviços, pagar cestas básicas e deva cumprir as penas, normalmente essas penas são de dias, meses. Então, isso faz com que sequer ele seja preso e que ele consiga, então, passar impune. Então, nós temos todo um processo que muitas vezes não dá em nada. E isso, com certeza, é um fator de desmotivação para a vítima. Para tentar mudar essa realidade, o Judiciário tem investido em ações de prevenção. Homens que respondem a processo por violência doméstica são encaminhados para grupos de reflexão e psicoterapia. Participar é um primeiro passo para mudar comportamentos e buscar tratamento. Em alguns casos, a Justiça também determina o uso da tornozeleira eletrônica como forma de monitorar o cumprimento da medida protetiva. Toda vez que essa medida for necessária para a garantia da integridade física e psicológica daquela mulher, vai ser decretada a prisão, e especialmente nas hipóteses de descumprimento. A juíza diz ainda que a mudança dessa estatística triste não depende só de punição. Esse é um compromisso que não é só do sistema de justiça, Esse é um compromisso de toda a sociedade. A criação de espaços nas empresas, sejam públicas, sejam privadas, espaços de escuta, grupos para discutir as temáticas da antidiscriminação, das questões de gênero, da violência contra a mulher, são fundamentais. E aquela mulher vai se sentir segura. Se ela for vítima de violência doméstica, ela sabe que ela vai ser respeitada na sua empresa, que ela não vai perder o emprego se ela faltar ao trabalho, porque ela vai ser compreendida, ela vai ser encaminhada para a rede. Então, acho que está mais do que na hora de que a sociedade, então, acordar para esse compromisso, A Universidade Federal do Rio Grande do Sul expulsou por discriminação o doutorando de filosofia Álvaro Auxilt. Em outubro do ano passado, ele mandou mensagens racistas à namorada de um outro aluno. Na época, a Polícia Civil indiciou Álvaro por racismo qualificado porque também publicou textos com o mesmo teor na internet. Ele negou os crimes, mas admitiu ser o autor das mensagens.
A seguir, mesmo proibidos de atuar por lei, flanelinhas ocupam ruas e locais movimentados de Porto Alegre exigindo dinheiro dos motoristas. Nós voltamos em 1 minuto. As internações em unidades de tratamento intensivo no estado chegam a 1.700. Desse número, 131 pacientes estão em UTIs Covid. E apesar dos índices da doença serem considerados estáveis, algumas unidades de saúde estão com mais de 100% de ocupação. E quase 3 milhões de pessoas estão com dose de reforço em atraso. A Sônia, que tem 68 anos, começou a sentir os sintomas gripais hoje. Não perdeu tempo e resolveu ir a uma unidade de pronto atendimento na capital. Eu já fiz o teste. E o que é que deu? Positivo. Positivo para? Para a Covid. Quantas doses da vacina a senhora tomou? As 3 doses, falta uma ainda. A UPA, onde ela foi atendida, está recebendo em média por dia 100 pessoas com sintomas gripais. Estou com uma gripe muito forte. Catarro, tudo, dor de cabeça. Mas não é Covid, eu fiz o teste, não é. Segundo a direção desse grupo, pelo menos 20 testam positivo para Covid. Tem um grande número de vacinação completa, tá? Já com os reforços. Alguns estão desistindo porque a pandemia arrefeceu, então não estão mais com tanto medo, então já estão com as doses de reforço em atraso e alguns que não se vacinaram em nenhum momento mesmo. Algumas unidades de saúde de Porto Alegre estão com a lotação acima da capacidade. A Bom Jesus com 200% de ocupação. A Cruzeiro, na Zona Sul, 141%. Esta aqui, a UPA Moacir Scliar, a maior da capital, na Zona Norte, está com a situação sob controle. Não há superlotação. O tempo de espera pela liberação de um leito de UTI é de menos de 24 horas. No Conceição, 68 pacientes estão internados com Covid, 19 na UTI. Todos os pacientes que estão na UTI, os 19, são 100% vacinados. Isso quer dizer que a vacina, ela não imuniza da doença, mas ela reduz a gravidade dos casos. Dos que estão em leitos de terapia intensiva no Conceição, a maioria não completou o ciclo vacinal. 42% tomaram a segunda e a terceira doses da vacina. Nos demais grandes hospitais de Porto Alegre, as internações na UTI estão estabilizadas num nível baixo. No Moinhos de Vento, 9 internações, 6 na Santa Casa e 12 no Clínicas. A gente está num momento em que está podendo retomar alguma coisa da nossa realidade pré-Covid, né, graças à cobertura vacinal. Mas, hoje, muitas pessoas estão deixando de buscar doses de reforço porque estão identificando que o seu risco individual é menor, né, do que era uns meses atrás ou eventualmente no início da pandemia. A Secretaria de Saúde do Estado classifica o quadro atual como estável e reforçou a vigilância na análise de subvariantes do coronavírus e numa em especial que pode ser uma nova mutação surgida aqui no estado. Uma linhagem que talvez seja gaúcha, né? Porque se identifica assim um foco aqui, depois ela começou a aparecer em outros lugares. A princípio, nenhuma associação com morte. As autoridades de saúde dizem que não é hora de baixar a guarda e manter a vacinação em dia. É a melhor forma de garantir proteção para todo mundo. Se você olhou na carteirinha e viu que a dose está em atraso, que devia ter tomado a dose, está correndo risco. É a hora que a dose tem que ser tomada. Então, a ideia é manter a carteirinha em dia, vacina no braço na hora certa. Intimidação e cobrança é a rotina de quem tenta estacionar nas ruas de Porto Alegre. Mesmo proibidos, flanelinhas abordam motoristas por toda a cidade a qualquer hora do dia. E além de exigirem pagamento, agora aceitam Pix. Em pontos turísticos, áreas de lazer, na frente de prédios públicos da capital, os flanelinhas estão lá. A presença deles é ainda maior nos fins de semana. Perto da orla do Guaíba, um homem circula entre os carros e corre atrás de motoristas. Nos aproximamos. Ele pede que o veículo seja deixado neste espaço. E começa a cobrança. 10 pila tempo livre, patrão. 20 pila tempo livre? Não, deixa 10 pila, dá uma força pra nós, hein? Quando percebe que está sendo gravado, o flanelinha nos manda sair. Eu sei quem tá gravando ali, não.
Nesse outro trecho da orla, outro homem sinaliza: estacionamento lotado. Na Avenida Mauá, também no centro, abordagens a todo momento. No meio da pista, esse homem faz sinal para estacionar. O carro preto sai, o branco entra. O motorista desce, fecha o veículo e tenta seguir, quando parece haver um desentendimento com os flanelinhas. Ele volta para o carro. Perto do Parque da Redenção, esse homem nos cobra R$10 pelo estacionamento na Avenida Osvaldo Aranha. Tem que pagar? Sim, tudo com nós aí, rapaz. Nós conversamos aí nesse tempo. Contribuição espontânea? Oi? Contribuição espontânea? Aquele dezinho pra ajudar a levar uma misturinha pra casa, pras crianças, você sabe, batalha, né? No Centro Histórico, em noite de espetáculo, no Teatro São Pedro, mais flagrantes. Aqui os flanelinhas aceitam até Pix. Quanto é que tá aí, irmão? 10 pila? Cara, eu não tenho nada de dinheiro comigo. Você tem Pix? Aqui, ó. Eu vou botar pra botar, não tem problema. E quanto é que tá aqui? 20 pila, amigo. 20 pila? Isso. E vocês têm Pix aqui? Tem. A atividade do guardador autônomo de veículos, conhecida como flanelinha, é proibida por lei nas ruas de Porto Alegre desde janeiro de 2020. Os infratores podem pagar multa de R$300 e a cobrança é o dobro em caso de reincidência. O lado positivo dela é que ela permite que o agente haja de ofício, não necessitando mais a denúncia de extorsão ou de ameaça. O lado negativo é que muitos desses autuados, eles não dão prosseguimento ao processo. São pessoas com baixa condição social, com alguma ficha criminal, uma porcentagem muito grande, né, dos autuados pela Guarda Municipal já tem passagens pela polícia. Por isso que nós precisamos reprimir com energia, mas com justeza, para que aquelas pessoas que realmente precisam de uma fonte de renda busquem outras alternativas e que as pessoas possam também ter o seu direito de estacionar o seu veículo sem ser achacadas ou ameaçadas por essas pessoas. Em 2020, foram 361 autuações contra flanelinhas, 25 presos. Em 2021, 102 autuações e mais 5 prisões. Neste ano, houve registro de 5 autuações, mais 2 prisões. A Guarda Municipal é responsável por fiscalizar a atuação de flanelinhas na capital e deve ser acionada para denúncias. Se não houver um agente ou uma guarnição da Guarda Municipal por perto, ou mesmo da Brigada Militar, pode ligar para o telefone 153, que é o telefone da Guarda Municipal, e a viatura mais próxima vai deslocar até o local para resolver o problema. Um dos maiores hospitais públicos do estado está com estoque crítico de sangue. O banco de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre precisa de todos os tipos de sangue. Além das condições do tempo nos últimos dias, que reduz o número de doações, casos complexos exigiram muitas transfusões. Os estoques estão em níveis críticos. O banco de sangue fica na Rua São Manuel, número 543, no 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aos sábados, o atendimento é pela manhã, das 8 ao meio-dia. A seguir, você vai ver que milhares de vagas de emprego estão abertas, mas muita gente não consegue colocação por não dominar a língua portuguesa. Nós já voltamos. O Rio Grande do Sul tem mais de 6.000 vagas de emprego abertas somente através do Cine. Mas o preenchimento de muitas dessas vagas de trabalho esbarra no conhecimento da língua portuguesa. Ler e escrever ainda é um desafio para muita gente. A dona Maria das Graças enfrenta essa dificuldade no emprego. A língua portuguesa, para a senhora, é importante na hora de buscar emprego, de se comunicar, de falar? Como é que a senhora encara isso? Sim, é importante, mas para mim, que sou analfabeta, é um pouco meio, né? Eu acho que é um pouco do medo. Procurando uma vaga de carteira assinada numa construtora, o Denner também passa por isso. Acho que às vezes se expressar, né? Mas eu me enrolo um pouco quando eu vou falar com as pessoas. Né? E o problema é mais comum do que parece. Mais de 6.000 vagas de emprego estão abertas aqui no Rio Grande do Sul, somente através das agências do FGTAS Cine. A maioria delas não requer grande qualificação. 25% não exigem nenhum tipo de estudo e outras 25% somente o ensino fundamental. Mas muitos candidatos esbarram em algo que é considerado fundamental, que é o domínio da língua portuguesa na hora de se comunicar. Vagas operacionais, elas não precisam exigir uma escolaridade ou vários anos de estudo, mas não exigir
escolaridade não significa não exigir um domínio pleno da língua portuguesa, porque no mercado de trabalho a gente interage com pessoas e o domínio da língua é fundamental. Os diretores de uma empresa de serviços de limpeza que só neste ano já abriu mais de 700 vagas percebem na prática essa dificuldade. Na fase de contratação, assim, elas têm um problema de entendimento do que a gente relata para o funcionário, né? Algumas palavras que eles não sabem o que quer dizer, e aí depois vão perguntar apavorados assim para os supervisores, né? Mas o que é que eu não entendi que a moça falou quando ela foi me contratar? Eu não entendi muito bem o que é carga horária, o que é isso, o que é aquilo. Depois da contratação a gente encontra dificuldade sim em alguns fatores, né, de preenchimento de ponto, contra-cheque. A professora Rosemary diz que é possível praticar até mesmo em casa e ela dá algumas dicas. É importante, primeiro, ler muito e escrever mais ainda. Quando nós lemos, nós aprendemos um vocabulário novo, nós aprendemos estruturas novas, nós aprendemos novas formas de comunicação. Mas não é suficiente a leitura, nós precisamos também escrever. Algumas dessas dicas a Ivone já aplica no dia a dia. Ela recebeu um aviso de que a empresa em que trabalha pode perder uma licitação e a vaga que ocupa corre risco. Mas se tiver que trocar de emprego, garante que o português não seria um problema. Graças a Deus eu fui muito bem alfabetizado e gosto de me expressar em cartas, em bilhetes, né? Para meus filhos, para meus netos, né? Boa noite. O sábado vai ser mais um dia de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Nublado e chuvoso. Tem previsão de temporais a qualquer hora do dia em todas as regiões. Na Serra, região central, metropolitana de Porto Alegre e na Campanha, deve chover cerca de 40 milímetros. Em muitos municípios, o que vai chover em 24 horas é cerca de 30% do esperado para todo o mês de julho. Temperatura máxima de 21 graus em Santa Maria, Santa Cruz do Sul, 23 em Porto Alegre e 24 em Torres. Neste sábado, as mínimas devem ser registradas à noite, 9 em Uruguaiana, 8 em Alegrete, Livramento e Bagé. Domingo, o tempo firma, não deve chover, tem previsão de sol entre nuvens e pode gear na fronteira oeste, Campanha, sul, serra, norte do estado, em todos os municípios com temperaturas muito baixas. A dupla Grenal entra em campo amanhã, no mesmo horário, às 4h30 da tarde. Na Série A, o Inter enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. O Grêmio recebe o Tombense pela Série B. Mesmo dia, mesma hora, duelos diferentes. Pela primeira vez na sua história de 118 anos, o Grêmio encara o Tombense de Minas Gerais. O jogo na Arena é o encontro do quarto com o surpreendente sexto colocado da Série B. Mais do que isso, um confronto de invictos. Enquanto os tricolores não perdem há 11 rodadas, o time do interior mineiro está a 9 sem saber o que é derrota. E acredito que é o momento de virar a chave, de concretizar as vitórias dentro de casa, como vem acontecendo. Já são 4 seguidas dentro da Arena. Para amanhã, Roger deve repetir o mesmo time que venceu o Náutico na última rodada. Também nesse sábado, às 4h30 da tarde, o Inter pega o Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada. 2 times que se conhecem há muito tempo e que vivem o melhor momento de suas temporadas. Classificados nas competições sul-americanas, o Inter de Mano e o Atlético de Filipão brigam no Brasileiro pela parte de cima da tabela, mas só um deles pode chegar ao topo dela ao fim dessa rodada. Se vencer aqui em Curitiba e Palmeiras e Corinthians perderem seus jogos, o Inter assume a liderança do Brasileirão. O objetivo, sem sombra de dúvidas, é se manter lá em cima e buscar a liderança do campeonato. Nosso grupo vem bem unido, junto com a nossa comissão, todos nós estamos bem focados para aí, quem sabe, ficar na liderança do campeonato. A dupla Grenal quer seguir nos embalos, dessa vez de sábado à tarde. Porto Alegre recebe daqui a pouco o show de um dos fundadores da banda norte-americana Aerosmith. Eleito um dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos pela revista Rolling Stone, Joe Perry não se apresenta desde 2018. Ele é uma das principais atrações do Festival de Rock e Blues que está acontecendo agora no Parque da Redenção. O repórter Juliano Castro está lá e conta pra gente como é que está a movimentação, apesar do tempo. Juliano, boa noite.
Olá, Eloy, boa noite para você, muito boa noite a todos. A movimentação é intensa desses roqueiros que nem mesmo nessa noite de cara emburrada aqui, já que foi uma sexta-feira chuvosa na capital, afastou essa gente de estar por aqui. Muito pelo contrário, na verdade, uniu todos eles nesse evento que promete colocar o povo um pouco mais perto do rock e também do blues. Dá uma olhada no tamanho da estrutura que foi montada aqui no Parque da Redenção, na capital, para receber esse grande evento. Os shows começaram por aqui, ali por volta das 6h30 da tarde. A primeira apresentação foi por conta do gaúcho Ian, famoso nas redes sociais como Cara do Metal. Também teve apresentações aí de outras bandas e agora a preparação no palco é para a apresentação daqui a pouquinho de Johan Kisser, filho do guitarrista Andreas Kisser, da banda Sepultura. E a grande expectativa, claro, é pela apresentação do lendário guitarrista e compositor do Aerosmith, Joe Perry. Daqui a pouquinho deve se apresentar aqui então no Parque da Redenção. E o público, como você confere aí na imagem agora do Guto Teixeira, o público aumenta a todo momento. São pessoas que já estavam programadas para vir ao show e também aquelas que estavam passando ou então ouviram de casa, já que o som é muito alto daqui, resolveram chegar aqui no Parque da Redenção. Lembro para você que a última vez que Aerosmith esteve na capital foi em 2016, portanto, lá se vão quase 6 anos, foi em outubro. Nessa ocasião, o povo veio à loucura com esse grande show. E daqui a pouco tem mais show aqui na Redenção, nessa noite de rock aqui no Parque Farroupilha. Eloy, volto com você. Lembrando que é de graça, né, Juliano? Obrigado. O RBS Notícias fica por aqui. Logo mais, o Jornal Nacional vai mostrar que o anestesista flagrado violentando uma mulher durante o parto é denunciado por estupro de vulnerável. O JN começa às 8h30. Uma boa noite e um bom fim de semana a todos. RBS Notícias, oferecimento Banrisul, novo Plano Safra 2022. Nossa conexão transforma.